A serpente me enganou e eu comi. Quem foi que falou isso? Foi Eva. Foi Eva. Está em Gênesis 3:13. Disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? Por que comeste da fruta da qual eu te disse que não devias comer? O que foi que ela respondeu? A serpente me enganou e eu comi. A serpente enganou Eva. A serpente enganou Adão também, não? O que é que vocês acham? Não. Adão não foi enganado. Então por que Adão comeu? Para falar a verdade, o que fez... A serpente não foi enganada? De certa forma foi, mas só que mesmo com a advertência, ela teve os olhos tipo que cegados pela serpente. Ela falou: a serpente me enganou e eu comi. De certa forma, a gente só é enganado quando a gente se deixa enganar. Já no caso de Adão, ele comeu por quê? Aí algumas pessoas disseram: não, porque ele quis. As pessoas dizem: não, foi porque foi porque ela pediu. Mas o motivo pelo qual Adão comeu foi porque ele sabia que Eva ia morrer. E ele amava tanto ela que disse: eu não vou deixar ela morrer só. Mas nos dois casos, eles erraram, né? De certa forma, erraram. Mas a situação deles é diferente da situação de Lúcifer. Lúcifer, quando se rebelou no céu, ele foi enganado? Ele foi instigado por alguma coisa? Não. Lúcifer no céu, ele pecou contra Deus simplesmente por iniciativa própria. Ele decidiu se rebelar contra Deus. Já no caso de Adão e Eva, eles também decidiram se rebelar contra Deus, mas só que eles foram instigados, enganados, forçados de certa forma, pressionados, tentados pelo inimigo. E é a mesma coisa que ele continua usando hoje no mundo contra o ser humano. Isso coloca o ser humano numa situação distinta da de Lúcifer. A situação de Lúcifer já está decidida. A situação do ser humano ainda tem esperança. Quando o ser humano percebe que foi enganado, se você prestar atenção ao que eu vou falar aqui nesses slides, a maioria dos erros que nós cometemos, a gente é enganado pelo diabo. A gente decide, mas de certa forma o diabo nos engana, apresentando uma coisa ruim como se fosse boa. Aí quando você é enganado, você erra, você de repente se afasta de Deus. Ao você se afastar de Deus, então você é colocado na mesma posição do inimigo, de decisão. Não, você errou, foi enganado, o inimigo lhe enganou, foi. Pronto, a partir de agora, ou você se arrepende e volta para Deus, ou você continua no engano. Aí se a pessoa continuar no engano, então ela se entra na mesma condição que o diabo está. E ele percebeu que se afastou de Deus, mesmo assim continuou na rebelião. Então uma pessoa que mesmo descobrindo que está errada, mesmo descobrindo que foi enganada, mesmo descobrindo que pecou contra Deus e não se arrepende, ela corre o risco de entrar na mesma condenação do diabo. Você leia também aí o verso 1. 3 verso 1. Se você quiser ler aqui na tela também está escrito, olha. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. O que significa astuto? Aqui tem sinônimo. Sagaz, esperto, malandro. A serpente era astuta. O que é uma pessoa astuta? A astúcia da serpente, ela foi demonstrada até na tentação de Cristo. Cristo chegou para o diabo e disse: está escrito. Aí o diabo foi, pegou a Bíblia, está escrito, usou astúcia. Ele nunca
se apresenta diretamente. Havia claras advertências de Deus para Adão e Eva, dizendo: olha, tem um anjo que foi expulso do céu, e ele bagunçou lá, e ele foi jogado aqui na terra, e ele vai querer desviar vocês do caminho de Deus. Preste atenção nesse anjo. Cuidado com ele. Existiam claras admoestações contra Adão e Eva. Só que quando o inimigo apareceu a Eva, ele apareceu em que forma? De uma serpente. Então, quando Eva viu a serpente falar, ela disse: não, ele falou que era um anjo. Aqui não é um anjo, é uma serpente. Astúcia. Viu aí? Astúcia do inimigo. E para aumentar ainda mais a astúcia, ele disse: ô, cabelo bonito o seu. E mais bonito do que o cabelo é você. Olha a astúcia. E essa tem sido a astúcia que o inimigo usa, inclusive hoje em dia ainda, né? Exatamente. A mesma astúcia. E é coisa fácil conseguir o que eles querem com astúcia. Eu coloquei aqui três exemplos de astúcia. 2 na Bíblia e 1 na música gospel. Eu vou citar apenas brevemente aqui. Vocês conhecem a história de Jonadab? Jonadab era um sobrinho de Davi. Davi tem um filho chamado Amnon. Fala que esse filho de Davi chamado Amnon, ele queria namorar com a irmã, que chamava-se Tamar. Só que como ela era irmã dele, ninguém ia deixar, entendeu? Mas ele queria porque queria namorar com a irmã, já imaginou? E disse que ele ficou tão ansioso para namorar força com a irmã, mesmo sem poder, que ele adoeceu. Ficava ansioso e nervoso. E o primo dele, Jonadab, disse: rapaz, isso aí não vai adiantar nada. Você ficar estressado, você não vai conseguir nunca isso daí. Eu vou lhe ensinar um meio para você conseguir isso daí. O que é isso daí? Astúcia. Aí Jonadab foi e disse: é o seguinte, você se finge de doente, se deite na cama, se cubra com um lençol. Aí quando o rei vinha lhe visitar, aí o rei disse: o que é que você está precisando, meu filho? Aí você diz: eu estou precisando que a minha irmã venha aqui fazer uma comida para mim. Aí aconteceu exatamente isso. Ele seguiu o conselho de Jonadab, se fingiu de doente, se deitou lá na cama. Davi veio. Aí ele disse: não, é porque eu estou precisando que a minha irmã venha me servir aqui, fazer uma comida para mim. Aí o rei foi, deu a ordem, foi embora, veio. No que a irmã dele veio, foi lá, ele atacou e estuprou a irmã. E por causa disso, o irmão dela, que era Absalão, matou ele. E tudo isso por causa da astúcia de Jonadab. Se você for abrir esse versículo de Samuel 13:3, vai dizer exatamente que Jonadab era um homem sagaz, que era a mesma característica da serpente. Eu coloquei também aqui exemplos da música gospel. Isso aqui, irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês. Eu não quero condenar essas músicas que eu vou falar aqui, né? Mas eu quero simplesmente abrir a mente de vocês para vocês entenderem. Aquela música Raridade, que é uma música muito conhecida, né? Que todo mundo canta. Você já percebeu alguma coisa errada nela, não? Você percebeu porque eu lhe falei, né? Aquela música de Aline Barros chamada Ressuscita-me. É um sucesso ou não é? Eu vou chamar a atenção aqui para vocês simplesmente para uma coisa que diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Quem é que está falando isso? Está se referindo a quem? A Lázaro. Lázaro estava o quê? Morto. Então essa música está contando a história de um morto orando a Deus. Isso daí é importante? Talvez isso daí não tenha importância, porque quando você vai cantar, você se coloca no lugar da pessoa e você está cantando aquela música para você, não é? Mas preste atenção. Como muitas vezes pode acontecer coisas que você não percebe e que podem lhe enganar. Isso é o quê? Astúcia, que o inimigo usa. Aquela música Raridade, ela começa dizendo assim: não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe aonde? Dentro de você. Existe beleza dentro de você? Isso daí
Isso daí, Vera, chama-se teoria humanista. Existe uma outra música. Tem outra música aqui, não sei como é o título, ela diz assim: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Aí teve alguma versão que alteraram, que diz assim: essa força vem de Deus, eu posso ver. Ou seja, a força vem de onde? Vem de Deus. Mas algumas dessas músicas, elas querem colocar teorias que não são bíblicas. E logo depois, nessa música Raridade, ele fala assim: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Isso daí chama-se predestinação. Determinismo. O que você fez ou você deixou de fazer não importa. O que importa é que Deus lhe escolheu. E se você escolheu, se Deus lhe escolheu, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ou seja, o que vai lhe importar para Deus não é o que você faz ou você não faz, mas é o fato de Deus ter lhe escolhido. Você pode fazer o que você quiser. Ela fica com um sentido duplo, entendeu? Aí eu quero dizer o que para vocês. Tem problema a gente cantar essa música? Tem e não tem. Eu mesmo não vejo problema. E ao mesmo tempo vejo. O problema é o quê? De você cantar, de você não perceber. E por que eu e você não percebemos? Por causa da astúcia. O inimigo ele é astuto, irmãos. Por exemplo, ele pega, olha, a bebida e o cigarro. Você pode olhar, a bebida e o cigarro, ele é 99% prejudicial. Só faz mal. Mas ele tem 1% de prazer. Tem ou não tem? Bebida e o cigarro. Na mente de quem fuma e de quem bebe, não tem uma porcentagemzinha de prazer? Mas ele tem mas em comparação com o prejuízo que ele faz, o prazer é mínimo. Se for observar o prejuízo que ele faz, o prazer é mínimo. Já em determinadas coisas, o inimigo ele faz o contrário. Ele coloca 99% de uma coisa boa e joga no meio ali uma mentira, uma fraude, um engano. Isso é astúcia. Eu não quero aqui que você condene ninguém, nem música, nem cantor, nada. Não quero que você condene. Eu só quero que você abra os olhos para entender, para compreender essas coisas. Porque somente quem está com a palavra de Deus, em oração e buscando a Deus, é que consegue perceber a astúcia do inimigo. E olhe lá se consegue. Esse terceiro caso aqui, de Mateus 7, é aquele que fala de quando na volta de Cristo, muitas pessoas vão chegar e dizer: mas Senhor, nós não fizemos tanto milagre em Teu nome? Nós não expulsamos demônio em Teu nome? O que é que Jesus vai dizer a elas? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Veja, irmãos, que astúcia tremenda do inimigo. As pessoas vão estar ali a vida toda expulsando demônio, aí chega na volta de Cristo, na hora de ir para o céu, elas vão perceber que quem era que estava com o demônio? Elas mesmas. Já imaginou? Elas estavam... Não, a gente estava expulsando o demônio. Isso é astúcia, irmãos. O inimigo, ele gosta desses estardalhaços. Ele gosta, entendeu? De ficar jogando as pessoas no chão, de fazer as pessoas... Ele gosta disso. Enquanto ele faz isso, o que é que ele está fazendo mesmo de fato? Ele está agindo de forma oculta na mente daqueles homens, achando que aquilo dali é que é o mal, quando na verdade o mal está dominando eles. Está entendendo? Isso aí é um negócio tão profundo que é complicado de você entender a astúcia dele. As pessoas mais endemoniadas ali não é aqueles que estão caindo, não. É aqueles que estão tirando os demônios. E na volta de Cristo, Cristo vai mostrar isso claramente. E imagina o tamanho do espanto dessas pessoas quando elas perceberem que elas estavam endemoniadas. O pior tipo de possessão demoníaca não é essa que as pessoas caem, não. É aquele que as pessoas acham que estão certas. Você pode observar lá na sinagoga, Jesus foi lá, tirou o demônio de um homem, né? Que estava espumando. E o homem foi curado. Mas Jesus não conseguiu tirar o demônio dos líderes religiosos. Que chegaram para lá e disseram: não, isso aí ele fez isso aí com o poder de Beelzebul. Quem era que estava endemoniado mais ali? Era aquele homem? Ou era aqueles homens que estavam dizendo que Jesus estava com Beelzebul? Você está vendo? A astúcia do inimigo significa exatamente isso. Na Bíblia, a serpente é o quê? É o grande dragão, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo.
Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O sedutor é exatamente isso. Ele lhe apresenta o mal como atrativo. Ele apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo uma coisa boa. Só olha, Eva, você agora vai ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Na verdade, ela conhecia o bem e o diabo ia mostrar a ela o mal, né? Para que serve a pessoa conhecer o mal? Me diga. É muito melhor não conhecer. Às vezes as pessoas chegam para mim, pia no celular assim, ó. Olha, eu fico acaba serrando a cabeça do outro homem aqui. Vem olhar. Não, eu não quero. Para que eu quero ver isso, meu Deus do céu? Aí, recentemente agora, no carnaval, pegaram o Satanás, aí Jesus no chão e o Satanás matando Cristo, né? Aí, a pessoa chega no seu celular, ou diz, vem olhar, o Satanás matando Cristo, vem olhar. Para que eu quero ver isso, meu Deus do céu? Você sabe... E o que é mais... Veja aí também a astúcia da serpente. Olha, veja aí a astúcia da serpente. Eu quero perguntar a vocês aqui o seguinte. Quem foi que mais divulgou isso daí? Foram os ímpios ou foram os cristãos? Isso não é a astúcia da serpente? Agora eu pergunto, para que um cristão vai compartilhar isso aí? Me diga. Para quê? É a astúcia do inimigo. Ele faz o mal e você contempla o mal e divulga o mal que ele faz. Abra os olhos, irmãos, para você compreender a astúcia da serpente. A serpente, irmãos, ele é o quê? O diabo. Satanás. Também é Lúcifer. Ele tem um poder tão grande de enganar que ele enganou até os anjos. Isso, irmãos, isso é impressionante. Por quê? Porque os anjos, eles são o quê? Perfeitos e santos. Os anjos habitavam na presença de Deus. Não sabiam o que era mal, não sabiam o que era erro. Os anjos, eles não tinham fome, não tinham sono, que nem a gente tem aqui. E mesmo com toda essa perfeição e todo esse poder, eles foram o quê? Enganados. Se a serpente tinha um poder tão terrível de enganar os anjos que eram perfeitos, imagina o ser humano. Que mal pega na Bíblia a maioria das vezes, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus ele nos habilita. Mesmo nós sendo frágeis e menos poderosos do que os anjos, Deus nos habilita a não sermos enganados pela serpente. Se nós dermos atenção às suas palavras. Engana todos. Aqui em João 8,44, Jesus Cristo fala que o diabo ele é o pai de quê? Da mentira. E ele fala também que o diabo ele foi homicida desde o princípio. E quando ele fala mentiras, ele fala do que ele é próprio. E diz também nessa passagem de João 8,44, ele diz assim que o inimigo ele é mentiroso porque ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre teve ali diante dele a verdade, que era Deus, né? Mas ele nunca se firmou naquilo. Ele sempre ficava alimentando dúvidas. Quando a gente conhece a verdade, então a gente tem que crer na verdade. Se você ficar alimentando dúvidas, automaticamente você não se firma na verdade, o que é que acontece? Você passa a crer na mentira. E esse é o perigo. Esse é o aspecto intelectual da personalidade de Lúcifer. Ele é o quê? Mentiroso e homicida, não é? Mas no aspecto físico, como é Lúcifer? O aspecto físico de Lúcifer, aqui, olha, Jesus falou em Lucas 10, verso 8. Lucas 10, verso 8. Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como o quê? Como um relâmpago. Um relâmpago. O que, é que vocês acham que é um relâmpago? É coisa sem importância ou é coisa forte? O aspecto do inimigo é como um relâmpago, irmãos. Se você for estudar a Bíblia, aqui em Lucas 17, 24, fala que quando Jesus vier, a vinda dele vai ser como o quê? Como um relâmpago. Nesse outro versículo aqui, de Mateus 28, 3, fala que quando Jesus foi ressuscitar, veio um anjo do céu, e com a descida desse anjo, o aspecto dele era como um relâmpago. O aspecto do anjo,
Isso nos diz o quê? Que mesmo Lúcifer tendo pecado e tendo caído, ele continua conservando o seu aspecto físico de anjo poderoso. O aspecto dele é como um relâmpago. Cristo vai vir como um relâmpago, não vai? Você vai perceber que Lúcifer vai imitar isso daí. E ele pode. Ele pode imitar isso daí. O texto da irmã White, ela fala que aquela descrição que tem de Jesus no início do livro de Apocalipse, que fala que ele tem os olhos como chama de fogo, tem o cabelo branco, diz que Lúcifer vai imitar aquele ali. Se você for estudar, se você for prestar atenção na tentação de Cristo, você vai perceber que diz que Lúcifer pegou Cristo e colocou ele aonde? Colocou ele no pináculo do templo. Como é que Lúcifer fez para fazer isso? Me diga. Será que foi com um guindaste? Foi com o quê? Foi com o poder que ele tinha. Poder de anjo. Exatamente. Ele, da mesma maneira, ele pegou Cristo e levou para um monte muito alto, e lá em cima desse monte fez o quê? Mostrou a Cristo o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que ter muito poder, realmente. Existem dois erros que são cometidos em relação ao diabo. O primeiro erro é você negar que ele existe. Senão o diabo não existe, não, é um mito. Isso é invenção dos crentes. Isso daí é o primeiro erro, porque quando você ignora que o inimigo existe, então ele se torna mais perigoso. Se torna mais perigoso. E o outro erro é você exagerar demais, que ele é bom demais, que ele é grande demais, que ele é poderoso. Esse aí é outro erro. Porque o inimigo, como eu estou falando aqui para vocês, ele tem um aspecto como um relâmpago. O livro de Coríntios fala que ele pode se transformar em quê? Em anjo de luz. Ele pode se transformar em anjo de luz. Na verdade, ele não pode se transformar. Na verdade, ele é um anjo de luz. A própria palavra Lúcifer é isso, né? Ele é a estrela da manhã. Outra coisa interessante, ninguém sabe o nome do diabo. A palavra diabo, Satanás, Lúcifer, são adjetivos. São adjetivos, ou seja, a palavra Satanás, diabo, significa adversário. Quando ele habitava no céu, na presença de Deus, ele tinha um nome. Mas até hoje ninguém sabe esse nome. A palavra Lúcifer também não é nome. A palavra Lúcifer é uma tradução da Bíblia King James, da palavra estrela da manhã. Inclusive, no livro de Pedro, 2 Pedro, Jesus também é chamado de Lúcifer, porque ele também é estrela da manhã. Então, o nome Lúcifer não é nome próprio. Ninguém sabe o nome do diabo. Mas isso não importa. O que nós sabemos é que ele é um inimigo. E a gente, de certa forma, designou ele com esses nomes. Diabo, Satanás, Lúcifer, serpente, para que possa identificar melhor ele e para que você possa se proteger. Você não pode cometer esses dois erros. Nem pode ignorar que ele existe e nem pode também achar que ele pode tudo e que vai lhe matar e vai lhe destruir, porque Deus lhe guarda. Amém? Deus é mais poderoso do que ele. O inimigo ele é mais poderoso do que nós, mas não é mais poderoso do que Deus. E se a gente estiver com Deus, estamos seguros. Ele era um querubim ungido nas cortes celestiais. Ele era encarregado da adoração a Deus. Só que chegou um determinado momento em que Deus chamou Cristo, entronizou Cristo e disse, vamos adorar a Cristo. E nesse momento ele ficou meio confuso. Ele disse, não, eu sou melhor do que Cristo, como é que eles vão adorar a Cristo? E foi nesse momento aí que ele começou a alimentar a rebelião no coração. No livro de Ezequiel, fala que ele era perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos. Lúcifer, ele cantava no céu. E ele... Você sabe quando você passa assim num canto que tem um espelho, que quando a luz bate no espelho reflete no outro canto, não tem? Pronto, assim era a luz. Quando ele passava no canto, as coisas batiam nele e refletia. Porque brilho saía dele. Aí diz que aconteceu um momento em que ele, diz assim, no livro de Ezequiel, fala assim, diz que pela multiplicação do teu comércio corrompeste. Ele corrompeu a sua perfeição, a sua santidade, porque ele começou a multiplicar o comércio. Que comércio era esse? Na Bíblia, na citação lá que se refere a comércio, em Ezequiel, se refere à proposta que ele fazia para os anjos vendendo aquela ideia.
de que ele era melhor do que Cristo, que Deus era mau, entendeu? E que as leis de Deus eram injustas. Ele começou a fazer um comércio de certo sentido vendendo essa ideia. E o que aconteceu? Diversos anjos o quê? Compraram. Compraram aquela ideia dele. Ele tinha inveja de Cristo. Foi. A multiplicação do comércio de Lúcifer foi exatamente isso. Ele vendeu uma ideia de que ele era bom e de que Deus estava tratando ele mal, que Deus era injusto, a lei de Deus era injusta. E os anjos compraram a ideia. Que anjos? Que anjos que compraram essa ideia? Que essa ideia? Alguns anjos. Não foram todos. Mas foi uma grande quantidade de anjos. Sabia? Como eu falei para vocês aqui, os anjos eles eram perfeitos. Eles eram santos. Mas eles acreditaram no engano de Lúcifer. Eles foram enganados. No livro História da Redenção, você pode ler esse livro que ele fala bem claramente essa história. História da Redenção. Fala que os anjos foram enganados por Lúcifer. Em determinado momento, Deus confrontou os anjos. Disse, olha, vocês estão se desviando de mim e vocês vão se perder. Nesse momento, esses anjos que foram enganados abriram a mente. E disseram assim, oxente, ele nos enganou. Oxente, que nem no Nordeste, né? Eles não disseram bem isso, né? Mas eles compreenderam que Lúcifer enganou eles. Nesse momento, um grupo deles voltou para Deus. Entendeu? Um grupo desses anjos que foram enganados por Lúcifer voltou para Deus. Mas outro grupo disseram, não vamos ficar. Ou seja, é exatamente aquela mesma coisa que eu falei para vocês aqui no começo. Em determinado momento da sua vida, você vai perceber que o inimigo lhe enganou. Lhe fez pecar. Lhe fez se afastar de Deus. Nesse momento aí, então, você decide. Se arrepende e volta para Deus, você continua pecando e segue o caminho do mal. Cada pessoa fará essa decisão. Outra coisa para concluir aqui, para nós compreendermos, sem exaltar demais a pessoa de Lúcifer, o diabo, mas declarando realmente quem ele é. Uma coisa que a gente precisa compreender, que o inimigo, ele sabe mais do que eu e do que você. Por quê? Porque ele já existia antes de você nascer. E por isso que ele vive mais do que você. Tem até aquela música de Raul Seixas que passa agora na novela, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aquela foi uma música inspirada pelo diabo. É o diabo falando. Ele está dizendo que viu tudo ali. Viu Jesus morrer. Viu tudo o que aconteceu na história. É o diabo falando aquilo ali. E as pessoas cantam, né? Astúcia do inimigo. Achando que aquilo ali foi Raul Seixas mesmo que compôs. Na verdade foi o inimigo que usou ele, né? Ou seja, o inimigo ele sabe mais do que nós. O inimigo ele viveu mais do que nós. Algumas pessoas dizem assim, não, o inimigo conhece a Bíblia demais. Na verdade, ele não conhece a Bíblia. Na verdade, ele viveu a Bíblia. Se você for perceber, todas as histórias da Bíblia, ele estava ali por trás, fazendo o mal, enquanto Deus estava conduzindo a história com a bênção de Deus. Ele tanto conhece a história porque ele sabe, como ele conhece a história porque ele viveu. Então, isso é uma grande vantagem para ele. Outra coisa, o inimigo ele não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está planejando mal. Terceira coisa, quarta coisa, o inimigo ele é invisível. Outra vantagem para ele. Agora eu quero que você reflita nisso daí. Imagina que você tem uma pessoa que lhe odeia. Que essa pessoa é invisível. Que essa pessoa não dorme. Que essa pessoa vive mais do que você e sabe mais do que você. Que chance você tem contra ela? Isso daí, Alda, é uma coisa realmente impressionante. Agora eu quero que vocês leiam isso daqui comigo. Olha só que coisa interessante. Olha. As tentações nos cercarão enquanto a gente viver. Satanás nos tentará de uma maneira. E se ele não nos vencer, nos tentará de outra. E os seus esforços nunca o quê? Nunca cessarão. Aqui, o poder de Satanás hoje para tentar e enganar é 10 vezes maior do que nos dias dos apóstolos. Por quê? Por que hoje ele tem mais poder para enganar? Porque ele adquiriu experiência ao longo dos séculos. Quanto mais você vive, mais experiente você fica. Quanto mais experiência você tem, mais capacidade você tem.
Então o inimigo ele vem, alimentando a mente no mal há séculos e séculos. E a cada século que passa, ele vai adquirindo maior capacidade de mentir e enganar. E vai chegar ao clímax final da história, em que ele vai alcançar o máximo da capacidade de enganar. E aqui vai entrar um negócio interessante, porque aqui fala assim que os seus esforços nunca cessarão, não é? Nunca cessarão. Então, qual é a única maneira que eu e você temos de não sofrer as tentações do diabo? Não, o que eu estou falando para vocês. A única chance que eu e você temos de não sofrer as tentações. Tem alguma maneira de eu e você não sofrer a tentação? A única maneira que eu e você temos de não sofrer tentações é morrer. Pronto, morreu, não sofre. Mas enquanto você estiver vivo, você sofre as tentações do inimigo. Agora, a maneira de você não cair nelas é exatamente isso daqui. Porque o inimigo ele vai ter 10 vezes mais forças de tentar o povo de Deus. E como eu falei para vocês, o povo de Deus vai estar, eu não digo 10 vezes, mas centenas de vezes mais fraco do que quem? Mais fraco do que Adão. Porque quando ele derrubou Adão, Adão era forte. Adão não tinha pecado. E o povo de Deus vai estar vivendo no mundo do pecado e numa situação de pecado, numa condição pecaminosa. E o inimigo vai estar desenvolvendo a sua maldade ao máximo, muito mais do que quando tentou Adão. E mesmo assim, Deus vai capacitar pessoas fracas a vencer ele no máximo da sua força. Já imaginou? Esse será o desfecho do conflito final. Ocorrerá dessa forma. Qual é a nossa única defesa, irmãos? Contra o inimigo. Só Deus, mas aqui tem uma pergunta. Deus pode guardar todas as pessoas contra o inimigo? Abra a sua Bíblia aí em Tiago 4, 7. Tiago 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Tiago é perto do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, verso 7 diz assim: quatro, 7. É um versículo curto e bastante conhecido esse versículo. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus mais ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí eu quero responder essa pergunta aqui que eu fiz, né? Deus pode guardar a todos? Deus só pode guardar, irmãos, quem resiste ao diabo. Porque se o diabo chega para você e lhe oferece uma coisa e você aceita, você não está resistindo a ele. Ao você não resistir a ele, você se coloca no controle dele. Deus não pode lhe guardar. É exatamente isso que aquilo que a gente estava comentando aqui na lição, daquelas pessoas que têm a mente cega para enxergar a verdade. Por que elas têm a mente cega? Porque elas não acreditaram na verdade. Acreditaram na mentira. Quando elas acreditam na mentira, Deus não pode proteger mais elas. E o inimigo vai e cega elas. Você pode falar, explicar palavra por palavra da Bíblia, ela não entende, porque o inimigo já cegou elas. Aí está o perigo. Eu e você, nós temos a obrigação, se quisermos ser abençoados por Deus, guardados por Deus, de resistir o diabo. Em relação ao engano. Porque em relação à vida, Deus, mesmo a pessoa desobedecendo a Deus, Deus ainda guarda as pessoas, sabia? A pessoa às vezes seguindo o caminho do mal, Deus ainda guarda. Só que em relação ao engano, se você não resistir ao engano, não resistir ao mal, se você não negar a presença do mal, então o inimigo ele obtém controle. Porque o inimigo ele é extremamente legalista. O que é uma pessoa legalista? O que é alguém legalista? É alguém que só faz algumas coisas quando é permitido. Ou seja, você pega, por exemplo, a história de Moisés, né? Diz que lá no livro de Judas fala que o arcanjo Miguel foi buscar Moisés. Aí, quando chegou para buscar Moisés, quem apareceu? O diabo. Aí disse, não, leva não. Aí qual foi o argumento que o diabo usou?
o argumento que o diabo usa para que Deus não levasse Moisés? Era o quê? Moisés. Será que Moisés nunca errou? O que é que vocês acham? E exatamente esse é o argumento de quem? Do diabo. Legalismo é isso. Quando a pessoa erra, aí ele diz, errou, então está comigo. Enquanto você está errando, enquanto você está fazendo o que ele quer, ele está lhe elogiando, ele está lhe favorecendo, ele está fazendo com que tudo seja mil maravilhas para você. Mas na hora que você vê que errou, aí ele começa a dizer, tá vendo? Você errou, está perdido. Não tem mais salvação não. Está condenado, não tem mais para onde correr não. De um lado, ele lhe bajula. E do outro lado, ele lhe condena. É legalista. Ele faz isso. O inimigo, ele lhe prende aqui, ó. Ele lhe prende aqui no pecado, no vício, na bebida, nas drogas, ele lhe prende. Quando ele vê que você quer se libertar, ele não lhe solta. O que é que ele faz? Ele lhe empurra. Porque de um lado, você debanda para o outro. Ele empurra você. Você pode prestar atenção que os dois problemas da igreja são exatamente esses. De um lado, são pessoas que não lêem nem a Bíblia, pessoas que não querem saber de oração, pessoas frias, mornas, frias. De um lado é esse, né? Aí do outro lado são pessoas, isso aqui não pode fazer, esse está comendo carne, vai para o inferno. Pessoas fanáticas. De um lado é a indiferença completa. E do outro lado, o fanatismo. É as armas do inimigo. E você e eu temos que ter muita sabedoria para não ser enganado pela astúcia da serpente. Aqui em Apocalipse 12, verso 17, fala que o inimigo ele tem um ódio especial contra quem? Contra aqueles que guardam o quê? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Esses são pessoas que têm um alvo especial da ira do dragão. Por quê, Ivan? Porque foi exatamente essa lei de Deus no céu que ele atacou. Ele disse que era injusta. Ele alegou que não precisava da lei e ele alegou que nenhum ser humano ia poder observar a lei. Aí imagina aí o tamanho da afronta para o inimigo quando chega no tempo do fim, um grupo de pessoas guardando o mandamento de Deus. Essas pessoas estão fazendo o que com ele? Elas estão provando que ele está o quê? Errado. Eu quero que você me diga como é que uma pessoa se sente quando você prova que ela está errada. Não é raiva? Quando você prova que a pessoa está errada, a igreja adventista, irmãos, a gente tem muitas dessas questões de debates. Uma vez entraram num debate lá sobre o sábado, aí o pastor de lá ficava brabo, né? Aí o pastor de cá pegou os textos que o pastor da outra igreja estava mostrando lá e mostrou que ele estava errado. E mostrou que ele estava torcendo a palavra de Deus. E provou para todo mundo lá no debate que o pastor adversário estava errado. Sabe o que foi que aconteceu? O pastor, no outro dia, disse que recebeu uma ligação do advogado desse pastor dizendo que estava processando ele. Disse, olha, você está sendo processado e você vai responder à audiência. Pois é, vai responder à audiência. Por quê? Ele reconheceu que estava errado, mas não. Ele disse, não, eu estou errado, provou que estou errado. E ao ele provar que estava errado, ficou com o quê? Com raiva. Ficou com raiva. Exatamente esse é o motivo pelo qual o inimigo tem raiva de quem guarda o mandamento de Deus, irmãos. Porque eles provam que ele está errado. Porque o principal argumento do inimigo é esse, que a lei de Deus não presta, não vale, a lei de Deus não pode ser obedecida, a lei de Deus é impossível de alguém guardar. Aí de repente surge um grupo de pessoas no Apocalipse chamado do remanescente, que guarda a lei de Deus, guarda os mandamentos de Deus. É uma afronta ao inimigo e desperta a ira dele. A ira de Deus. Quando a gente obedece a Deus, desperta a ira do inimigo. Quando a gente desobedece a Deus, desperta a ira de Deus. Qual das duas é pior a ira? A ira de Deus é pior do que a do diabo.
Aqui fala, nesse slide aqui, diz que o diabo só poderá ser destruído quando? Ao fim do conflito. Por que o diabo não pode ser destruído agora? Às vezes as pessoas pensam assim, não, como seria bom se Deus destruísse o diabo, acabava com o mal? Na verdade, se Deus destruísse o diabo agora, não iria acabar com o mal, porque iria suscitar uma nova rebelião. Porque o diabo tem muitos adeptos. Seria a mesma coisa, eu chego para vocês aqui, o diabo é bom ou ruim? É ruim, não é? Eu destruo o diabo, isso é bom ou ruim? Você pode pensar que é bom, mas é ruim. Eu vou usar uma ilustração para ilustrar. A bebida é boa ou ruim? A cachaça, o álcool é bom ou ruim? Mas eu vou acabar com o álcool no mundo, é bom ou ruim? O que vocês acham? Por que ia ser ruim? Porque ia ter muitos adeptos que usam o álcool e acham ele bom. O álcool em si é ruim. Mas enquanto tiver gente que acha ele bom, então se você destruir ele, vai ser uma coisa ruim. Vai levantar muita revolta, ou seja, você não vai acabar com o mal. Alguém vai inventar uma coisa pior do que ele. É a mesma questão entre Deus e o diabo aqui. Na verdade é uma questão um pouco mais além. É apenas uma ilustração disso aqui que eu estou falando. Né? A questão da luta entre Deus e o diabo é uma questão muito mais complexa. O inimigo, como eu falei para vocês, ele está desenvolvendo a maldade dele. E ele vai desenvolver essa maldade ao máximo. E ele vai fazer o mal ao máximo. E somente quando o mal for exposto ao máximo é que Deus poderá extinguir o mal de uma vez por todas. Porque cada pessoa na terra poderá tomar a sua decisão ao ver o mal. Até a morte de Cristo, o inimigo ele ainda tinha acesso aos anjos. Ou seja, havia anjos de Deus que devotavam uma certa simpatia por Lúcifer. Porque eles não compreendiam bem, eles compreendiam Lúcifer como era antes, eles achavam Lúcifer perfeito. Eles achavam Lúcifer santo. E mesmo Lúcifer se afastando e sendo expulso para a terra, eles ainda alimentavam uma simpatia por Lúcifer. Anjo de Deus. Mas quando Cristo morreu na cruz, esses mesmos anjos viram Satanás e seus anjos pulando ali ao redor da cruz. E zombando de Cristo. O que foi que esses anjos sentiram por Lúcifer? No livro Desejado de Todas as Nações fala que ali romperam-se todas as simpatias que eles tinham por Lúcifer. É a mesma coisa que vai acontecer no final do tempo. Na terra, eu pergunto a vocês, na terra as pessoas estão mais do lado de Lúcifer ou do lado de Deus? Estão mais do lado de Lúcifer. As pessoas, de certa forma, estão simpatizando com Lúcifer. Mas aí o mal vai ser desenvolvido a tal ponto que cada pessoa vai ver realmente quem é Lúcifer. Vocês já viram aquela história do endemoniado Gadareno, né, que diz que tinha 2.000 demônios nele. Jesus tirou os demônios dele e jogou nos porcos. Fala que esse homem vivia amarrado de corrente junto aos sepulcros. Não era? E disse que amarrava ele e não se via não, ele torava os sepulcros. A irmã White fala que no Desejado das Nações, ela fala que o objetivo do diabo é fazer aquilo com todo ser humano. Já imaginou? Quando o ser humano perceber isso, ele vai ficar do lado de Lúcifer? Me diga. Ele vai ficar? Não vai. E é somente nesse ponto aí, em que o inimigo tiver liberdade de fazer o mal ao máximo, que eu e você vamos escolher o lado de Deus. E na verdade nós já escolhemos aqui, né? Mas as pessoas, no tempo do fim, vão ter a oportunidade também de constatar isso por si mesmo. E não aceitar o engano da serpente. E assim, o inimigo poderá ser destruído. O livro de Malaquias, se eu não me engano, fala que não se levantará pela segunda vez o mal. Será uma destruição definitiva. Jesus venceu o diabo com a Bíblia, pode falar. Sim, a letra B aqui fala aquela passagem de Mateus 26, 41, onde Jesus diz assim: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Deus não pode guardar uma pessoa que se entrega à carne. Se entrega aos desejos da carne. Se ela está se entregando aos desejos da carne, então o inimigo é quem controla ela. Deus não pode guardar. Aí Jesus fala o quê? Em contraste a isso, ele diz: orai e vigiai, para que não entre em tentação. Andar no espírito.
É dessa forma que Deus nos guarda. Quando a gente ora, vigia e ora. Jesus venceu o diabo com a Bíblia. Toda vez que o diabo chegava para Jesus e dizia, olha, transforma aqui as pedras em pães. Aí Jesus, a primeira coisa que ele dizia era o quê? Está escrito. A tentação, irmãos, aqui fala aqui que as duas maiores tentações de Cristo foram o quê? Usar o seu poder em benefício próprio e desistir da cruz. Essa era as duas tentações mais fortes que Cristo tinha. Cristo ele não tinha tentação para os pecados que o ser humano tem, porque a natureza dele era regenerada. É a mesma coisa que pode acontecer comigo e com você. Quando a gente regenerar a natureza pelo poder de Cristo, você pode perceber aqui, existem determinados pecados que você não tem mais nenhum tipo de atrativo por eles. Isso significa que a sua natureza está sendo regenerada. Mas ao mesmo tempo, Cristo ele tinha duas tentações fortes, que era de usar o seu poder em benefício próprio. E o diabo sabia disso. O diabo sabia disso. Imagina aí, 40 dias de fome, Jesus no deserto ali. Aquele monte de pedra no chão. Jesus olhou para aquelas pedras e elas pareciam pães. Não sei se você já ouviu falar naquele negócio da miragem, né? Uma vez tinha um cabra, Odivan, tratando a massa, né? Cimento com areia, tratando aquela massa assim, né? Aí tinha uma mulher que estava buchuda e achou parecido com sorvete e começou a desejar aquilo ali. Aí foi obrigado o cara a tirar um pouquinho daquela massa para ela provar, para saber que não era sorvete. Por que ela sentiu aquele desejo? Porque aquela... Não era nem porque parecia. É porque aquele negócio do desejo, né? Da grávida. Do mesmo jeito era Jesus, quando ele estava ali olhando o deserto, estavam aquelas pedras branquinhas, parecendo um pão. E disse que Jesus estava pensando exatamente isso. Eu tenho o poder de quê? De transformar essas pedras em pães. Eu tenho. E tinha ou não? Tinha. E o diabo veio com uma tentação exatamente de acordo com o pensamento de Cristo. Mas pronto, já que você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E era exatamente o que Cristo estava pensando, mas só que o que freou Cristo, sabe o que foi? O fato dele dizer assim, se tu és filho de Deus. Porque ele colocou uma dúvida. Ele disse, não, eu sou filho de Deus. Ele está colocando dúvida. Ainda agora, 40 dias atrás, eu saí do batismo, eu vi o céu aberto e uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado. E ele está duvidando. Se ele está duvidando, então ele não é de Deus. Não pode, mas ele pode adivinhar o que você pensa. Porque imagina que o homem está aqui, ó, sentado e uma mulher passando ali e o homem olhando. Até eu e você sabemos o que ele está pensando, não sabemos? Imagina o diabo. Imagina o diabo, se não sabe. E é exatamente dessa forma. Ele viu a fome que Cristo estava e ele viu Cristo olhando para as pedras. Ele não sabia o que Cristo estava pensando, mas ao mesmo tempo ele imaginava que poderia ser. Essa primeira tentação envolvia o fato de Cristo usar o seu poder em benefício próprio. Você pode observar que todos os milagres de Cristo, eles foram feitos para os outros. Ele multiplicou os pães. Para as pedras. Presunção. É. Lá no meu trabalho, tem uma mulher que dão em cima dos policiais, né? Aí tem, viu, Adivan? Tem uns que não querem. Tem uns que não querem. Aí elas vão dizer, ela não quer porque é mole. Você é mole. Aí como é que o homem se sente? Hein? E é a astúcia da serpente. Velho. É a astúcia da serpente. Vou mostrar a ela que eu não sou mole. É a astúcia da serpente. É.
É o que eu estou falando para vocês. Aqui o despertamento é para que eu e você estejamos atentos à astúcia da serpente. A astúcia do inimigo. Isso daí é difícil, irmãos. Você precisa estar com a palavra de Deus. Mesmo você estando em obediência a Deus e com a palavra de Deus, o inimigo ainda tem poder para lhe enganar. Porque o poder dele de enganar é grande. Ele conseguiu ali. A primeira tentação não deu certo. Aí na segunda, ele disse, não, pula daqui de cima que os teus anjos vão guardar. Aquilo dali estava novamente implícito essa segunda necessidade de Cristo aqui, de usar o poder dele em benefício próprio. Cristo podia pular e ele mesmo se salvar? Podia? Podia. Mas ele não ia usar aquilo ali em benefício próprio. Mas é como eu estou falando para vocês, aquilo era uma tentação forte para Cristo. É a mesma coisa de eu e você pegarmos e vendar os olhos. E de repente eu digo assim, não, eu quero ficar com os olhos fechados. E ficar uma pessoa o tempo todo, mas você enxerga. Abre os olhos para ver? Não, você não enxerga não. E ficar insistindo até você, porque você e eu temos o poder de enxergar, né? E podemos de repente fechar os olhos e não querer enxergar. E o fato de alguém ficar ali forçando a enxergar ser uma tentação. Porque você pode enxergar. No caso de Cristo era o poder que ele tinha de fazer milagres. E o inimigo queria que ele usasse esse poder em benefício dele mesmo. E ao fazer isso, ele frustraria a obra de Cristo. A terceira tentação envolveu o fato de forçar ou de tentar a Cristo a desistir da cruz. Porque o inimigo chegou para ele, apresentou os reinos do mundo e disse, olha, tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Aí Cristo respondeu como? Vai-te, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Essa tentação aqui envolvia o fato de Jesus desistir da cruz. O inimigo apresentou um atalho. O inimigo ele disse, olha, aqui está os reinos do mundo, aí ele me foi dado. O reino do mundo, na verdade, não foi dado ao diabo, foi roubado pelo diabo. Os reinos do mundo pertenciam a quem? Pertenciam a Adão. Por que que eles foram roubados pelo inimigo? Porque ele levou Adão ao pecado. Se você for ver o livro de Jó, você vai ver realmente esse conflito em jogo. Porque aparecem os filhos de Deus na presença de Deus e vai o diabo também. Você não pode ficar impressionado com isso, mas ali o diabo estava indo como representante da terra. Ele se achava o representante da terra porque ele roubou o reino de Adão. Foi a mesma coisa que ele apresentou para Cristo. Ele disse, olha, eu vou te dar tudo isso porque é meu, porque eu ganhei de Adão, que ele pecou. E Cristo vinha exatamente com esse objetivo de recuperar o reino que Adão tinha perdido. Mas de que forma Cristo ia recuperar? Morrendo na cruz. E a tentação do inimigo era o seguinte, vou lhe poupar da cruz. Vou lhe dar o reino sem precisar você morrer, sem precisar você sofrer. Só basta você se ajoelhar e me adorar. Era exatamente, irmãos, era exatamente o que a religião da época queria. Que era que Jesus viesse como um rei e governasse eles. Ele seria recebido. E o inimigo disse, olha, você vai vir aqui, vai morrer na cruz, seu próprio povo vai lhe rejeitar, não vão lhe entender. E eu vou lhe poupar de tudo isso. Vou lhe dar os reinos. Ou seja, eu vou abrir mão dos reinos que eu ganhei e que eu tomei de Adão e vou lhe dar para você. Só você precisa me adorar. Aí Jesus vai e diz, não. Somente a Deus devo adorar. Aquilo dali envolvia uma tentação muito forte para Cristo, que era a tentação de ele desistir da cruz. Porque a cruz realmente era uma coisa difícil de encarar. 3 vezes Jesus pediu a Deus que, se possível, passasse. Se fosse possível ele não enfrentar aquilo, que Deus passasse. Mas infelizmente, ou felizmente, infelizmente para ele, né, ele teve que passar pela cruz. E foi uma coisa realmente, uma dor terrível que eu e você não temos a mínima capacidade de imaginar o quanto ela foi grande. A dor que Cristo passou na cruz. Né? Eu ia falar alguma coisa? Aqui fala sobre o maior engano de Lúcifer, o maior engano da serpente. Ou seja, nessa passagem aqui de Tessalonicenses, vai mostrar o engano do inimigo e vai mostrar também a forma como eu e você podemos escapar do engano.
Tirou. Foi expulso do jardim. Aqui, eu vou adiantar aqui porque o horário está avançado, eu vou concluir, viu? O maior engano da serpente, aqui em 2 Tessalonicenses 2,9, fala assim: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nesse versículo está mostrado o engano do diabo e está mostrando também a forma como eu e você não podemos ser enganados. A única forma de eu e você não sermos enganados é a gente acreditar em quê? Na verdade. Acreditar na verdade. Tem uma passagem em Hebreus que diz assim: hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Se você deixar a decisão de crer em Deus, de crer na verdade, para depois, o que é que acontece? O inimigo vai tendo cada vez mais controle sobre você e ele vai lhe dando a operação do erro. Ela vai chegar ao clímax no tempo do fim, onde ele vai realmente dominar as pessoas pela mentira. Eu selecionei aqui 12 enganos para a gente concluir, que o inimigo usa hoje para controlar as pessoas, né? Sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Um engano número 1 que o inimigo usa: distrair os cristãos até a volta de Cristo. Distrair você com outras coisas, com seus interesses. O Cristo voltar e pega você desprevenido. Segundo engano: ocupar o seu tempo com futilidades ao invés da oração e da Bíblia. O que são futilidades? WhatsApp, novela, Facebook, fofoca na calçada. Ele ocupa o seu tempo com aquilo ali e a Bíblia, ó, o objetivo dele. Terceiro, introduzir heresias nas igrejas por meio de pessoas insinceras. Isso aí ele tem conseguido também muito. Quarto, trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Tem conseguido também. 5, declarar que os desobedientes são livres e os obedientes são escravos. É interessante a estratégia do diabo, né? As pessoas dizem: não, a igreja, eu não vou para a igreja não, que é só dizendo não pode isso, não pode aquilo. Eu sou escravo. Aí você vai para o mundo, você vê as pessoas escravizadas na bebida, no vício, na prostituição, aí diz que são livres. É exatamente a estratégia dele. Sexto, fazer um mito de si e dizer que o mundo acaba só para quem morre. Ou seja, o que é fazer um mito de si? É ele dizer que não existe. Ele desenvolveu uma teoria, uma ideia de que o diabo é um mito, que ele não existe. E dessa forma, as pessoas chegam para vocês: não, o mundo só acaba para quem morre, não vai acabar nunca não. Quando a volta de Cristo chegar, as pessoas vão perceber que realmente ele acaba. O sétimo é formar incrédulos, céticos e ateus através do estudo da ciência, ocupando essas pessoas na busca daquilo que Deus não revelou. Isso aí também tem conseguido muito. Fazer com que as pessoas fiquem preocupadas com coisas grandes demais para ela, e essas pessoas acabam perdendo a fé em Deus, né? Oitavo, leva os cristãos à incredulidade a fim de justificarem sua negligência do dever. Eu vou pegar só um minuto para explicar isso daqui. O que é isso? Significa o seguinte: a pessoa... Recentemente eu estava ouvindo um vizinho meu falando assim: não, eu não vou para a igreja não porque assisti um filme em que Jesus casava com Maria Madalena e gerava filhos, e a igreja católica ocultou tudo isso do povo. Então é engano. Então por isso que eu não vou para a igreja. Na verdade, qual é o principal motivo pelo qual as pessoas não vão para a igreja? Está lá escrito em Mateus: é porque o caminho é estreito, a porta é apertada. Como é estreito e apertada, exige esforço, e a pessoa não quer se esforçar. Como ela não quer se esforçar, ela também não quer se condenar, dizer: é porque eu sou ruim. Não, ela não quer dizer isso. Então ela acaba escolhendo uma teoria que justifique o comportamento irresponsável dela. Ela não vai para a igreja porque a igreja é um caminho difícil. Ela não vai para a igreja porque Jesus casou com a mulher e toda a história da igreja é uma fraude, é uma mentira, então por isso que eu não vou para a igreja. Existem pessoas que dizem assim: não, o pastor rouba demais, é os pastores que roubam. O que mais existe é pastor roubando, então por isso eu não vou ser fiel a Deus nos dízimos, não vou para a igreja. Está entendendo mais ou menos como é isso aqui? É uma estratégia do inimigo. Ele leva os cristãos à incredulidade. Eu não acredito na igreja, não acredito na Bíblia.
Mas aquilo ali, na verdade, é um disfarce para justificar a negligência do dever. Eu e você temos o dever de servir a Deus. O dever de buscar a Deus. Mesmo no meio de um mundo corrupto, contaminado, nós devemos buscar a Deus. E não devemos usar escusas que nem essas pessoas usam. É astúcia do inimigo. O nono, utilizar homens ímpios como críticos da Bíblia e fazê-los passar por intelectuais. Isso aí você vê claramente nas universidades. Né? Homens ímpios, homens ruins, que estudam e criticam Deus e a Bíblia. Aí o inimigo faz eles passar por homens inteligentes, homens de saber. 10º, levar o mundo à confusão religiosa pelo estudo parcial das Escrituras, utilizando sinais e prodígios para enganar. 11º, usar a mídia para disseminar mentiras por meio de filmes, novelas e jogos. E 12º, o maior engano do diabo é apresentar o pecado como uma vantagem. Não existe vantagem no pecado. Veja bem, olha, o inimigo ele oferece o mel, mas ele dá o quê? O fel. Ele oferece a liberdade, mas ele dá o quê? Ele oferece a vida, mas dá o quê? Sepultura. Só o que ele dá é isso. Ele quem é o diabo, ele não brinca em serviço. E quem brinca com ele se torna o quê? Brinquedo dele. O mal só sai com o quê? Oração e jejum. Aqui tem uma citação do Espírito de Profecia, do Livrando Conflito. Fala assim, ó, Satanás ele está bem ciente de que a mais débil alma que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com todas as hostes das trevas. E que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, ele procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz. Enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente o quê? Confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos poderá nos dar segurança. Somente você vivendo, como eu falei para vocês, em espírito, confiando em Deus, em obediência a Deus, que você pode escapar dos enganos do inimigo. E para concluir aqui, irmão, tem uma oração. Eu não peço que você feche os olhos, eu peço só que você leia essa oração que eu vou fazer agora aqui, né? A oração é assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, livrai-me das garras do diabo, assim como livraste a Noé do dilúvio universal, a Ló do incêndio de Sodoma, a Abraão no Monte Moriá, a José da mulher de Potifar, a Moisés da tirania do faraó, a Davi do gigante Golias, a Elias da perversa Jezabel, a Daniel da cova dos leões, a seus 3 amigos da fornalha de fogo, a Maria Madalena da prostituição, a Lázaro do túmulo escuro, e a João do tacho de óleo ardente, e a Cristo Jesus da morte ao 3º dia. É no nome dele que eu te agradeço. Amém. Amém? Aqui nós concluímos essa palavra de hoje, que eu acho que foi a mais comprida que a gente já pregou aqui na igreja. Já vai dar meio dia, né? Nessa mensagem, eu procurei transmitir para vocês a advertência de estarmos atentos a quê? À astúcia do diabo. Eu quero dizer a vocês que mesmo vocês sabendo de tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, ainda assim o inimigo vai tentar lhe enganar. E mesmo eu que preparei isso daqui, ainda assim ele procura me enganar. Mas a minha segurança é a mesma segurança de vocês, é Deus. Temos que estar sempre em refúgio em Deus. Oração, jejum, fidelidade a Deus. Obediência a Deus, amém? Vamos orar? Eu quero cantar algum hino ainda. Vai dar meio dia. Tem uma irmã que ainda vai almoçar. E ia cantar um hino. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, onde nós aprendemos mais sobre as estratégias, as astúcias do diabo, da serpente que enganou Eva, que engana muito o ser humano, engana até a nós, mas nós não precisamos viver enganados. Ao descobrir o engano do inimigo, o nosso alvo deve ser arrepender-nos e voltarmos para Deus. Dessa maneira, estar com nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos, para não sermos enganados uma outra vez. Que o Senhor nos dê esse preparo, nos ajude a estar entre aqueles que hão de vencer a besta e sua imagem, aqueles que irão vencer todos os enganos do inimigo no tempo do fim, porque serão muitos e grandes. Mas mesmo nós sendo frágeis, mesmo nós sendo limitados, bem menos limitados do que os anjos, do que Adão quando pecou, ainda assim acreditamos no Teu poder para nos dar a vitória
sobre todos os enganos do mal. E que o Senhor nos guie em segurança até a tua presença no reino dos céus, é o que nós pedimos e já agradecemos no nome de Jesus.